O juízo, julgamento ou júri determina a situação de muita gente, a realidade prática do nosso mundo. Muitos terrestres anseiam o dia em que seu caso será definitivamente encerrado pelo tribunal. E quanto ao Supremo Tribunal Celestial, o juízo começou por lá. Não lhe interessa saber o que está acontecendo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o capítulo 3, verso 4 a 6, depois o verso 21, diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eles precisariam morrer naquele momento. Só que, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, Deus lançou um simbolismo que prefiguraria a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Da onde foi essa pele que o Senhor fez vestimenta para o homem e sua mulher? Do animal que já foi morto e que simbolizava que um dia Jesus, o grande e verdadeiro Cordeiro de Deus, no tempo certo, viria para morrer no lugar do homem. Enquanto esse tempo não chegasse, esse sistema que foi iniciado imediatamente após a queda, porque o salário do pecado é a morte, veio acontecendo ao longo dos tempos. Veja o que diz Gênesis capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Capítulo 22, verso 13, diz o seguinte: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E quando chegou em Moisés, ele tomou novo significado. Deus formalizou esse sistema. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O santuário terrestre tinha 3 etapas: o pátio, que seria ali o terreno, a área externa, o lugar santo, o primeiro cômodo, e o Santíssimo, o segundo compartimento. Números capítulo 4, verso 3. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. As pessoas que ali seriam designadas para oficiar precisariam ter a idade de 30 anos, Êxodo 30, 17 a 20. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Poluais entre a tenda da congregação o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram. Levítico capítulo 4, 27 ao 30. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus, e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Existia todo um ritual ali. As pessoas responsáveis por ministrar lá precisariam ter uma idade mínima de 30 anos, se banhar para não serem mortos na presença de Deus, e o altar de holocaustos, onde era sacrificado
os animais. Levíticos 4, do 3 ao 6, diz: se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo, sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Hebreus capítulo 9, do 1 ao 3. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração. E tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda, dividida em 2 partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Verso 6. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Capítulo 17, verso 11. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. E o verso 22 do capítulo 9 de Hebreus: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O pecado era transferido do homem para o animal, e como a vida está no sangue, o sacerdote levava o sangue daquele animal inocente para dentro do primeiro compartimento, o lugar santo, e transferia aquele pecado do animal agora para o santuário. Hebreus 9, 7. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava cometendo. Diariamente eram realizados serviços na parte externa do santuário, no pátio, e no primeiro compartimento, no lugar santo. Mas no segundo compartimento, que é o lugar santíssimo, o serviço só era realizado uma vez por ano, pelo sumo sacerdote. Levítico 16, do 2 ao 22. Ele disse: diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados, e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para tirar pecados, e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados,
faltas e impurezas do povo de Israel. Depois que Arão conseguiu perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, e então mandará o bode para o deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Então os pecados passavam por um processo de transferências. Os pecados que eram registrados no santuário durante todo o ano não eram apagados definitivamente. Como se você apagasse seus registros e mandasse-os para a lixeira. Precisavam ser apagados permanentemente. Isso se dava uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do perdão, sempre aos 10 do 7º mês. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com o juízo? Hebreus capítulo 9, do 9 ao 11. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Todo o sistema do santuário tipificava o ministério de Cristo para nos salvar. E nós vamos acompanhar agora passo a passo desse trabalho tão maravilhoso. Lucas capítulo 3, verso 21 ao 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Jesus cumpriu com exatidão seu serviço ministerial pelo pátio do santuário. Com a idade correta, ele também é batizado, representando o serviço realizado pelo sacerdote na pia, no pátio, na área externa do santuário terrestre. Não que Jesus tivesse pecado, mas para que se cumprisse conforme o modelo. E também ele é sacrificado, ele é oferecido no altar do Calvário. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 9, 24. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus, para pedir em nosso favor. Veja o verso 12. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Capítulo 10, verso 4. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. E o verso 10 ao 12 diz assim: E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca podem tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Isaías 53, 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nossos pecados postos sobre Jesus, é sacrificado no Calvário, ressuscita, vai ao céu
e entra no lugar santo do santuário celestial com os méritos do seu sangue e transfere os pecados que foram postos sobre ele para o santuário até que chegasse o dia da expiação, dia da purificação do santuário celestial, da mesma forma que ocorria no santuário terrestre. Hebreus 9:8. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Daniel 8:14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Não tem como o profeta Daniel aqui estar falando do santuário terrestre, porque o calendário usado na época era semelhante ao de hoje. Esse termo tarde e manhã é usado lá na criação como representando um dia. 2.300 é contrário à quantidade de dias que tem um ano, pois a purificação do santuário terrestre era realizado de ano em ano. O calendário da época era composto por 12 meses e em média 30 dias, que dá em torno de 360. Daniel 8, 26 e 27. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, que era israelita, compreendia muito bem o significado da purificação do santuário. Não faria sentido ele não estar compreendendo a visão da tarde e da manhã, se tratasse do santuário terrestre. Daniel, capítulo 9, verso 1 ao 3. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel pensava que se tratava dos 70 anos descritos em Jeremias capítulo 25. Buscou a Deus em oração e súplica para que essa purificação de Jerusalém acontecesse. Ainda em Daniel capítulo 9, 20 ao 24, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo de santos. O anjo Gabriel fez a entender a Daniel de que tempo se tratava. Então, como prenúncio, ele anunciou a profecia das 70 semanas, que teve início no ano 457 a.C. e a sua conclusão no ano 34 depois de Cristo, no ano 34 da nossa era. A explicação da profecia das 70 semanas, ou 490 anos, estão no link, a descrição aqui abaixo do vídeo. Então, 2.300 anos, e subtrairmos os 490 representados pelas 70 semanas, nos resta 1.810 anos. Então, se as 70 semanas elas findam no ano 34 da nossa era, acrescidos 1.810 anos, nós vamos chegar ao ano de 1844. A purificação do santuário terrestre se dava aos 10 dias do 7º mês, fazendo a transposição do calendário da época para o calendário gregoriano cristão. Nós chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. Daniel 7, verso 9 e 10. Continuei olhando e vi que foram postos uns tronos. Num deles
assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Então, nesta data de 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8:14, Jesus avançou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Era o dia da purificação, era o dia do perdão. Inicia-se a purificação do santuário celestial. É quando Cristo começa a apagar permanentemente os pecados que estão registrados no céu, nos livros celestes. Veja o que diz 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Continue no capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Abrir mão do orgulho, baixar a bola, reconhecer e pedir a Jesus Cristo que apague os seus pecados dos registros celestes. Eis a única esperança para os humanos. O julgamento divino começou. O processo de apagar os pecados permanentemente foi iniciado. Qual a sua posição diante disso? O que você fará? Acompanhará Cristo por todas as fases do seu ministério sacerdotal ou estacionará na cruz do Calvário, como a maioria esmagadora dos cristãos estão fazendo? São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios Ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz. O sacrifício
sacrifício lá na cruz foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz.